Fala pessoal, tudo bem? Eu venho trazer para vocês aqui uma reflexão muito forte para cada um de vocês que estão cristãos, né? Tô aqui agora no shopping, né? Parei aqui para beber uma água, né? Encher novamente a garrafinha, né? O Uber é assim, né? Motor de aplicativo, tem que parar no shopping, parar em alguma igreja e usar o banheiro e tudo mais. A gente não correria o dia todo e a gente tem que parar também para esticar as pernas e tal. Não pode ficar ali o tempo inteiro só dentro do carro, porque é ruim. E eu vim trazer uma reflexão sobre algumas perguntas, alguns questionamentos que algumas pessoas me fizeram no privado, né, no direct, e sobre o meu perfil, né, sobre essa página, @DeusLivre. Falou assim, cara, me diz aí na verdade o que você quer. Você quer falar de política? Você quer falar de futebol? Eu nem falo de futebol aqui, eu tenho uma página sobre isso, né, o Flamenguista de Manto. Você quer falar sobre futebol? Você quer falar da igreja? Você quer reclamar das cidades? Você quer falar da Santa Maria ou é do Valparaíso? Me diz aí, mano, o que você quer. Tu tá confuso. Tu não sabe pra onde vai. Ô, mano, obra em shopping na hora que o shopping tá aberto, mano. Tinha que ser no shopping Santa Maria, né, mano? Shopping aberto e essa barulheira numa hora dessa, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou responder essa pessoa com a seguinte resposta. Ele já vai falar, tá reclamando do shopping. Não, beleza, vamos lá. Então vamos lá, eu vou responder essa pessoa da seguinte forma. Inclusive passando um recado, vamos dizer assim, para todos aqueles que me seguem, para os meus amigos pessoais que me seguem, porque são meus amigos, né? Para aquelas pessoas que só me seguem por seguir e para aquelas pessoas que me seguem por algum motivo aí que você viu legal. Beleza? Ou um vídeo que eu postei, você falou, pô, massa, ou alguma coisa que eu falei, falou, legal, vou seguir esse cara. Primeiro, eu tenho 38 anos. Carinha de 30. Eu tenho 38 anos. Desde os meus 6 anos de idade, minha mãe se converteu, virou uma mulher de Deus, cristã evangélica, protestante. Era católica, roxa, e virou protestante, e ali ela mudou de vida, porque ela conheceu verdadeiramente a Jesus, o Deus Todo-Poderoso vivo, o Yahvé de verdade. E ali muitos milagres aconteceram na minha casa, na minha vida, na minha família, né? Irmão sendo curado de reumatismo. Eu por várias vezes, vou poder dar esse testemunho de melhor forma em outra oportunidade, estive à beira da morte e Jesus me salvou. E aí eu vivi uma adolescência bem complicada até me converter, né? Não complicada tanto quanto outros aí, mas bem complicada até me converter e virei cristão. A partir do dia 4, 5 e 6 de abril de 2003, que foi quando eu fui pro meu encontro com Deus, dali por diante a minha vida mudou completamente, né? Eu virei um cristão de verdade. Só que eu não parei de pecar, entendam, eu virei um cristão de verdade. Como é que um cristão de verdade não parou de pecar? Porque eu sou ser humano, eu falho, eu erro, eu sou seduzido muitas das vezes pelo mundo, eu sou seduzido muitas das vezes pelas paixões desse mundo, e infelizmente eu ainda me inclino para essas coisas. E de lá para cá, muitos altos e baixos, até me tornar pastor. Então, para alguns que não sabem, eu sou pastor. Lá na igreja onde eu congrego, no MAVE, ali na 315 da Santa Maria Norte. Eu sou pastor de jovens, da rede de jovens da igreja. O pastor geral da igreja, né, o presidente, é o apóstolo Walter, um homem de Deus abençoadíssimo, que faz parte da minha história como cristão. E eu tenho vivido uma vida de renúncia de lá pra cá. Não quer dizer que o Deus Livre que se converteu em 2003 é melhor do que o de hoje, e nem que o de hoje é melhor do que o de 2003, perdão. Por quê? Porque nós estamos se arrependendo todos os dias, nós estamos mudando de vida todos os dias. E o que tem isso a ver com o meu perfil? No meu perfil, eu sempre fui muito pulverizado, porque é a minha vida. Quem é que na sua vida particular só existe uma história? Você na sua vida particular, você só fala de futebol e mais nada. Você não conversa sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre família, sobre política, sobre saúde, mais nada. Você que é cristão ou católico, você só fala de Maria e mais nada? Ou você só fala da igreja
e mais nada a não ser isso? Claro que não, nós falamos sobre várias coisas. Então, como esse aqui é o meu perfil pessoal, é a minha vida. A minha vida tem várias coisas. Todo mundo trabalha, todo mundo fica doente, todo mundo tem um esporte preferido, todo mundo tem alguns já são casados, outros são solteiros, outros têm filhos, outros têm filhas. Então vai falar, eu tenho 2 meninas, então vou falar sobre menina. Eu sou pastor de jovem, então vou falar sobre coisa de jovem. Eu sou pastor, então vou falar sobre coisa de cristão. Eu sou flamenguista, então vou falar sobre Flamengo, que é um detalhe já que vocês vão entender também essa parte flamenguista, outra mudança. E entre N situações, mas acima de tudo eu sou cristão, um servo do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque a palavra Deus é um ser supremo e tem vários deuses por aí. Um verdadeiro, que é o Yahvé, e todos os outros falsos, que é todos os outros que tem por aí. Você concordando ou não? Então eu adoro esse Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus bíblico, o verdadeiro bíblico, não o que alguns inventam por aí, ou que alguns querem criar narrativas. Então eu sirvo a esse Deus. E esse Deus, através da sua palavra, por intermédio do apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: o apóstolo Paulo: eu era menino, pensava como menino, e hoje eu deixei as coisas de menino. Então eu, com 38 anos de idade, era menino, pensava como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino e comecei a andar para o alvo, que é Cristo. Eu postei no Stories, mas tem no meu feed aqui um vídeo que fala sobre a águia, sobre a transformação da águia. O que tudo tem a saber com essa pergunta que esse cara falou? Vocês vão entender. Esse projeto Águia, Deus me deu há muito tempo atrás. Deus me deu um projeto chamado Projeto Águia, que tem a ver com essa história, né? História, não é uma história, tá, gente? Com essa história da águia, porque isso é uma ficção, mas ela é muito usada há anos, né? Para simbolizar a reconstrução do ser humano, das pessoas. A águia, ela inclusive alguns histórias falam, quando ela chega aos 40 anos, né? Tem águia que vive até 70 anos, são histórias. Ela tem que tomar uma dura decisão, né? O seu bico alongado, penas pesadas, garras não tão boas, de fazer uma transformação. E ela vai para um cume do monte, e ela se isola, e ela começa esse período de transformação. Arranca o bico, até que cresça um novo bico, corta as penas velhas, até que cresçam novas penas, arranca as unhas, até que cresçam novas garras. Aí depois ela faz o voo de renovação da águia e ela está pronta para viver mais 30 anos. Quando Deus me deu esse projeto lá atrás, que eu era um garotão ainda, devia ter meus 23 anos, 22, por aí. Ou seja, já tem mais de 20 anos. Perdão, já tem mais de 15 anos isso, que Deus me deu esse projeto. Mais de 15 anos, uns 15 anos por aí, que Deus me deu esse projeto. E lá atrás eu tentei começar ele. Só que eu era novo, mano. Nunca dava certo, cara, nunca dava certo. E aí eu parava, eu começava de novo, parava, eu começava de novo, parava, eu começava de novo. E aí, velho, acontece que, por que Deus me deu esse projeto lá atrás? Tem coisas que Deus te dá que é semente, tem que plantar. Tem coisas que Deus te dá que é pão, ou seja, é comida, você come e acabou. Mas tem coisas que Deus te dá que você vai falar para os 4 cantos, porque é uma profecia, é uma direção, é um conforto, é algo que você vai falar para os 4 cantos. Mas tem coisas que Deus te dá que é sua, você guarda e pronto. Esse projeto Águia provavelmente era uma coisa que Deus tinha me dado para eu guardar, e eu saí falando para os 4 cantos, tentando fazer. A gente às vezes não entende a voz de Deus. Por isso que eu falei, antes eu era menino, pensava como menino. Por que Deus me deu isso há muito tempo atrás e era para eu guardar? Porque não era para eu usar. Eu era um adolescente, um jovem, né? 23 anos, adolescente não. Eu era um jovem. Não precisava se renovar. Eu precisava voar, fazer o que tinha que ser feito. E eu já estava preocupado em renovar no período que eu precisava era viver. Não é viver libertinamente não, tá, gente? Mas viver, que eu digo, o evangelho, a palavra de Deus. Beleza, hoje, com 38 anos, vivido, passado por muitas situações boas e ruins, feito muitas coisas boas e muitas coisas ruins, que me arrependo demais, né?
amizades que arranhei, amizades que estraguei, amizades que melhorei, mas assim, vidas que transformei através de um testemunho, de uma ajuda, mas vidas também que eu posso ter atrasado através do que eu falei ou do que eu fiz. Eu entendi que agora sim é o momento de se renovar, porque dentro desse projeto é algo interessantíssimo esse período de renovação, e que esse é o momento. Na época que eu tinha 23, eu lembro que eu falava bem assim, mano, esse projeto não é pra agora, acho que é quando ele tiver 40. Não, vou esperar 40 anos pra poder se renovar, vou renovar agora o que eu quero. Então isso nos remete à palavra de Deus que diz o quê? Há tempo para todo projeto, propósito debaixo do céu. A gente tem que entender o tempo de Deus. E aí, essa pergunta desse rapaz sobre tudo isso que está pulverizando, né? Seu perfil, não sei o quê. Ele tem razão em alguns pontos. Por quê? Se eu sou uma pessoa muito famosa, muito influente por alguma coisa que eu faça, tipo futebol, igual o Neymar, sou cantor, né? Tipo, igual algum cantor, seja gospel, evangélico ou não, do mundo secular, o cara posta a árvore, todo mundo acha legal. O cara posta sobre política, todo mundo vai, beleza. O cara posta um evento aleatório na casa dele, do filho fazendo, metendo o dedo no nariz, foi legal, todo mundo vai rir. Ninguém vai ficar, poxa, por que você não fala de música, você é cantor? Por que você não fala de futebol, Neymar? Porque você é jogador, né? Porque o Neymar, por exemplo, joga poker, joga um monte de coisa aí, né? Então, mas eu não sou. Normalmente quando você não tem esse nível de influência, ou esse nível de impacto, ou é uma estrela, vamos dizer assim, do mundo midiático, você precisa ter um nicho específico para dentro desse nicho você crescer e ser uma autoridade nesse negócio, né? Isso eu entendo, isso eu sei. Eu sei que eu acho que essa pessoa que meio que queria me ajudar no sentido assim, cara, procura um nicho para você se fortalecer, você tem um perfil grande, você tem bastante seguidores, de repente você pode melhorar esse nicho aí e, sei lá, monetizar sua página. Talvez seja essa a ideia que ele queria para mim, né? Mas vamos lá. Eu tenho algumas páginas satélite, né, porque elas giram em torno de mim, que tem um nicho específico. Eu tenho uma página chamada Flamenguista de Manto, que fala sobre Flamengo. Eu tenho uma página chamada Mais Brasil e Menos Brasília, que fala sobre política. Tem uma página que chama Movimento Rádio, né? Que é Movimento Rádio, quer dizer Rádio, o H que é de Hineni Adonai, que significa eis-me aqui, Senhor. Então lá eu só posto vídeos sobre cristianismo, frases motivacionais nessa área, tudo voltado relacionado ao mundo cristão, vamos dizer assim. Então essa é minha página pessoal, que é mais pulverizada, que eu falo de tudo que eu faço, do meu dia a dia e de tudo mais. Inclusive também sou motorista de aplicativo, ando essa Brasília e o entorno inteiro. Então a minha página realmente é difícil eu querer fazer um assunto. É o Deus Liro. Não tem como eu falar assim, vai ser só disso. Mas mediante essa pergunta que esse rapaz fez, foi um rapaz jovem, inclusive, deve ter uns 28 anos, por aí, 25. Mediante essa pergunta que essa pessoa me fez, foi pertinente, porque eu estou exatamente no momento de mudança, de transformação, de entendimento da palavra de Deus que eu não tinha lá atrás. Antes eu era menino, pensava como menino, e que isso me fez me levar ao entendimento de algumas coisas, que eu preciso viver o evangelho de verdade. Caraca, mano, você não vive o evangelho de verdade desde 2003 que você se converteu? Não é que eu não vivo, não é essa a questão. É que eu preciso passar para um novo nível de evangelho. E quem dera eu tivesse passado para esse nível em 2003. Quem dera. Infelizmente, como o próprio Salomão, o homem mais sábio que teve nessa face da terra depois de Jesus, ele fala que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, né? Então assim, cada um tem o seu tempo. De repente um cara se converteu com 17 anos e ele apertou um start e ele viveu um evangelho igual o apóstolo Paulo, igual o João Pedro,
e muitos outros que nós tivemos aí até pós os apóstolos. E cara, eles fizeram a diferença. Fizeram a diferença no seu tempo. Eu percebi que de fato eu não tenho feito a diferença como deveria. Talvez eu tenha ajudado uma ou outra pessoa, talvez eu tenha feito a diferença como outra pessoa, mas eu acho que eu poderia ter alcançado muito mais. Eu acho que eu poderia ter chegado muito mais longe. Eu já poderia estar muito mais longe do que eu estou. Eu não estou falando longe financeiramente, de sonhos pessoais, mas longe em relação ao reino de Deus, ao que Deus quer para minha vida. Por que esse start? E tem a ver com essa pergunta sobre nicho. Porque eu decidi tirar tudo que me afasta de Deus de perto de mim, tirar tudo que me impede de proclamar o reino de Deus de perto de mim, mesmo que isso me doa, mesmo que isso me faça sofrer, mesmo que isso machuque o meu ego, né, os meus desejos, as minhas vontades, e mesmo que isso me faça afastar pessoas. Por quê? Porque Jesus falou: aquele que ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama as coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que perde a sua vida nessa vida, ganhará lá. Aquele que ganha lá, ele automaticamente perde a vida dele aqui. Porque não tem como viver o evangelho sem confronto. O próprio Jesus falou: eu não vim trazer paz, mas espada. Porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E não estou dizendo casa, pai, mãe, irmão. Às vezes da sua igreja, às vezes do seu convívio social. Por quê? A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Se é do diabo, então tudo que tem aqui é do diabo, e ele domina sobre este mundo. Ué, mas não é Deus que domina? Deus fez, ele é dono, ele pode fazer o que ele quiser. Mas é do diabo e jaz do inimigo, porque as pessoas se corromperam. E a Bíblia diz que igual era nos tempos de Noé, que eles não estavam nem aí para a palavra de Noé, quando veio o dilúvio pegou ele de surpresa. Mas Noé estava preparado. E Jesus, ele veio trazer uma mensagem parecida com a época de Noé. Você precisa estar preparado, com a sua arca pronta. A sua arca pronta. Você é a arca de Deus. Então a sua arca tem que estar pronta. Seja intelectualmente, seja fisicamente, ou seja, você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar de como as pessoas te veem, porque você é uma referência, seja boa ou ruim, mas você é uma referência. E dentro do que esse rapaz colocou sobre nicho, eu vou realmente nichar o meu perfil. Dei uma pausa aí porque bipou uma corrida. Tá vendo? Motor de aplicativo é assim. Esqueci de desativar. Eu vou realmente nichar. Mas não é que eu vou nichar, tipo assim, agora eu vou falar só da igreja, ou então eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, não. Eu vou nichar no sentido de tudo que agrega ao reino de Deus, eu vou trazer aqui. Tudo aquilo que não agrega nada ao reino de Deus, as pessoas, você não vai ver mais por aqui. Então realmente você vai ver algo aqui, um conteúdo aqui nessa página que vai te alimentar de alguma forma. Vai te alimentar intelectualmente, vai te alimentar te dando uma instrução, uma direção, te ajudando de alguma forma. Vou trazer alguns ensinos, vou trazer direcionamentos, né? Eu vou tentar trazer brindes, sorteios para você aqui também, de coisas boas, né? De coisas que edificam, né? Para gerar mais engajamento, já que essa pessoa quer que eu gere mais engajamento, e para gerar mais conteúdo para você que está me seguindo, mas principalmente a gente vai falar muito de Jesus aqui nessa página, muito do que ele de fato quer para a sua vida e o que ele de fato quer para a sua casa, para a sua família, para o seu eu, porque
Se você que me segue não é cristão, você vai ter a oportunidade de conhecer esse Jesus. Se você que me segue é cristão, você vai ter a oportunidade de viver um cristianismo de verdade e não um cristianismo fajuto que a gente vê por aí em muitos locais. E aqui eu não estou apontando A ou B, porque isso é uma fala que, se eu falar em praticamente qualquer contexto, eu vou atingir alguém, eu vou estar falando a verdade. Porque eu posso falar assim, eu vou falar sobre política, e não como você vê por aí, porque é lógico, a gente vê políticas boas e políticas ruins, né? Querendo ou não, por mais que sejam mais ruins do que boas, mas a gente vê. Da mesma forma é um cristianismo. O cristianismo é vivido da melhor forma possível em vários lugares, mas em muitos outros não é vivido, e a gente sabe disso. Isso desde a época de Jesus, não à toa que ele criticou muito aqueles que não viviam o verdadeiro cristianismo, ou a verdadeira vida de devoção a Yahvé. Então o que eu vou trazer aqui para você de conteúdo verdadeiro é uma vida de devoção a Yahvé. E essa vida de devoção a Yahvé, a um Deus que muda a história, que transforma, ela vai bater de frente com muitas crenças que vocês têm. Se vocês vão concordar ou não, se vocês vão entender ou não. Jesus falou o quê? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Na verdade foi Paulo que falou isso para Timóteo, né? Fala Jesus que está na Bíblia. Foi Paulo que falou isso para Timóteo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então não tem um tempo certo para falar. Não é... Porque, sem entender, gente, a gente tem medo, no geral, de falar muitas coisas, seja em rede social ou pessoalmente. E eu não estou falando da censura do Xandão aí, não. Estou falando a gente tem medo de ferir o amigo. A gente acha que o evangelho de amor, que é o amor de Cristo sobre nossas vidas, é o amor que o mundo prega, é o amor que o mundo entende de verdadeiro. Ou seja, um amor que passa pano nas coisas erradas. O amor de Cristo é aquele que entra no templo e sai chutando tudo que desagrada ao seu Pai. O amor de Cristo é aquele que fala que não veio trazer paz, mas guerra, que veio colocar o filho contra o pai e o pai contra a filha, mano. Olha que amor de Cristo é esse. É aquele que chamou Pedro que foi usado pelo Espírito Santo, e logo depois fala, tu é diabo. Que uma mulher vem para ele pedindo ajuda, ele fala, eu não vou dar comida para cachorro. E mesmo assim aquela mulher ainda tá ali com muita fé e insistiu. Então esse é o amor de Cristo. Esse tipo de amor sendo feito hoje em dia, muita galerinha aí de mimimi do amor, né? Ia ficar bem chateado com o pastor que agisse como Jesus agiu em alguns momentos. Seria bem complicado. Então, para você que me segue, a partir de agora, a gente vai trabalhar uma linha que é o reino de Deus. Eu até podia dar a camisa do reino de Deus aqui, mas sou do reino, né? Mas infelizmente hoje eu não tô com ela. Tô com a do Jump aqui. Então, a gente vai trabalhar com essa linha. Sou do reino, embaixador de Cristo. Eu sou um apóstolo de Cristo. Quem são os apóstolos de Cristo? Apóstolos são aqueles que são enviados a trazer uma nova cultura, uma nova política, uma nova forma de ver o mundo, uma nova sociedade. Então esses são os verdadeiros apóstolos, aqueles que trazem uma nova cultura, um novo reino, trazem algo que o seu reino tem para um outro lugar. Isso são os apóstolos. Eu vou trazer uma ministração para vocês sobre isso. E você precisa entender que a nossa vida tem trabalho, comida, hospital, saúde, educação, política, entre outras coisas. Só que todas essas coisas são segundo lugar. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então você precisa buscar primeiro o reino de Deus para que essas demais coisas sejam acrescentadas na sua vida, para que essas demais coisas de fato venham fazer parte da sua vida.
Tá precisando de comida? São demais coisas. Tá precisando de roupa? São demais coisas. Quer pagar uma conta? São demais coisas. É um carro que você quer comprar? São demais coisas. É uma casa? São demais coisas. Ah, eu quero uma viagem para minha família de férias? É demais coisas. Ah, mas eu vou para o aniversário de um amigo? É demais coisas. Ah, eu vou fazer isso. Tudo é demais coisas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, em primeiro lugar é você ajudar o próximo. Em primeiro lugar é você falar do amor de Cristo, é você pregar o evangelho. E eu não estou falando de uma religiosidade cega, de ir aos cultos ou de participar de movimentos religiosos ou algo do tipo, que tem que fazer parte sim, viu, da nossa vida. Eu estou dizendo de uma abnegação verdadeira. Aquele que deixa tudo, que entende a mensagem de Jesus para aquele jovem rico. Ah, é? Então larga tudo e me segue. Tem uma música do Morada que eu amo demais, porque ela é muito real nas nossas vidas, de uma vida cristã. Pra gente finalizar aqui, ele fala que deixou os barcos dele no cais e tocou fogo nos barcos. Por que ele fala isso? Ele fala assim: para onde eu irei? Né? Para onde eu vou? Né? Se você tem para onde voltar, eu vou voltar para o antigo emprego, eu vou voltar para a antiga vida, eu vou entrar para os meus antigos amigos, eu vou voltar. Se você tem para onde voltar, meu, então você ainda não largou o mundo de vez e está vivendo com Cristo. Agora, quando aquilo que você pode voltar, você queima, destrói da sua vida, aí, meu amigo, você se entregou completamente a Deus. E é por isso que Jesus fala que ele levantaria o filho contra o pai contra o filho, porque quando a gente vive o verdadeiro evangelho, a gente acaba criando algumas inimizades, a gente acaba criando algumas contendas com algumas pessoas que são contra o evangelho. E essas pessoas que são contra o evangelho, eu não posso me preocupar com elas no sentido de porque elas estão contra a minha postura, eu vou falar diferente, não. O evangelho, ele realmente confronta. O evangelho, ele realmente confronta o nosso estilo de vida. O evangelho é um estilo de vida. Então eu vou trazer sobre esse estilo de vida aqui para você. E eu falei sobre o Flamenguista de Manto. É uma página que eu tenho mais de 43 mil pessoas que me seguem lá, que eu falo sobre o conteúdo do Flamengo. E é uma página que eu vou desativar. Eu tenho uma outra página que eu falava sobre futebol também, só que era mais geral, que eu até mudei ela. Mais de 10 mil pessoas, vou desativar. Por quê? O que o futebol agrega no reino de Deus? Nada. O futebol aqui da rua, que você joga, que você brinca, e é uma atividade física, perfeito, eu vou continuar jogando. Agora, Flamengo, Vasco, Palmeiras, gente, pessoas morrem nesses estádios, pessoas são fanáticas, torcidas organizadas que são mais facções criminosas do que realmente torcida. Um clube que é uma empresa, que você fica torcendo para ele ficar rico e ganhar mais dinheiro enquanto você gasta dinheiro. Eu falei, antes eu era menino, pensava como menino. Então a partir de agora, gente, eu não sou mais flamenguista. A partir de agora a minha única torcida é Jesus. Se você quiser comprar a página do Flamenguista de Manta antes de eu desativar ela, eu vendo. Cara, você não sabe como é legal falar isso, velho. Eu não sou mais flamenguista. Você não sabe como é legal falar isso, velho. Eu não torço mais pelo futebol a partir de agora. Eu tenho umas camisas do Flamengo lá em casa, não sei o que eu vou fazer com elas ainda. Não precisa jogar fora também, não precisa ser um doido também, não. Mas eu gosto de futebol, gente, eu acho legal assistir, não vou dizer que eu não gosto. Mas esse tipo de coisa não vai mais ocupar o meu tempo para Deus. Você tá me entendendo? Isso não vai mais ocupar a minha mente. Isso não vai mais ocupar o espaço que deveria ser ocupado pelo Evangelho. O espaço que deveria ser ocupado por algo produtivo para o ser humano de verdade, sabe? Até falar sobre políticas e resolver e ser, sei lá,
um protestante de alguma coisa, de um ativista, né? De alguma coisa política é muito mais interessante do que torcer para um time de futebol. A pessoa que está ali fazendo, que é um protestante, não, acabei de falar o nome, já esqueci de novo, um ativista ambiental que está fazendo um ativismo para que a Amazônia seja recuperada, para que a Amazônia seja cuidada, que tem muitos isso, né? E alguns que são verdadeiramente ativistas de fato, de verdade, e que realmente querem ajuda, e não aqueles que são ONGzinha querendo dinheiro público, né? Esse cara, velho, ele é muito melhor do que qualquer torcedor de time, velho. Esse cara tá fazendo algo bom pra sociedade. Aquela pessoa que faz mutirão de levantar, pra arrecadar comida, pra ajudar pessoas. Mano, esse cara é maravilhoso, velho. Ele tá anos-luz à frente de qualquer pessoa que tá envolvida com futebol, mano. Cara, eu vi um vídeo do Neymar sofrendo porque estavam fazendo um exercício nele para recuperação da cirurgia que ele fez, da contusão que ele fez, está afastando ele do futebol, já deve ter quase um ano. E ele gritando, ai, não, tá bom. E algumas pessoas falando no comentário, que dó, mano. Cara, que dó, velho. Cara, bilionário, tem dinheiro aí, sabe? E falando assim, tá vendo? E o cara sofre, tem gente criticando ele como jogador, não sei o que. Mano, pelo amor de Deus, tem gente passando fome, velho. Tem gente morando no Brasil em palafita, mano. E a gente preocupado com um time de futebol que ganha milhões. Eu não vou condenar quem torce e é cristão. Eu não vou condenar quem vai ao estádio. Eu não vou condenar quem ainda vai continuar falando sobre isso. Mas, mano... é tão bom ser liberto, velho. A palavra de Deus diz que a verdade nos libertará. E é tão bom a gente conseguir ser liberto de amarras do diabo que nos prendem a coisas que são desse mundo. Desculpa, o vídeo tá grande, mas é porque eu precisava passar sobre isso pra vocês, né? Deixa a gente estar rodando aqui pra falar isso, porque eu acho importante, porque se eu tenho um público razoavelmente grande e que tem mandado mensagem para mim sobre algumas coisas, e isso tem me deixado, né, achado muito legal. Olha, são 1000 inscritos no meu Instagram, no meu YouTube do Flamenguista de Mantos, velho. 1000 inscritos. Aqui eu falo sobre política, que é importante para nossa vida. Aqui eu falo sobre Cristo, que é o mais importante de todos. Aqui eu tento falar sobre alguma coisa que está acontecendo na cidade, que precisa melhorar, e eu tenho 6.500 seguidores, eu tenho 6.300, sei lá, sobe e desce todo dia. E no Flamenguista de Mantos, que é um assunto supérfluo, sabe? 43. O meu canal do YouTube aqui, o meu pessoal, que eu falo sobre o reino, devo ter, não sei se é 60 pessoas inscritas. Do Flamenguista de Manto tem 1040 pessoas inscritas. Olha a diferença. Então, para você ver como o ser humano quer passar pela porta larga, como ele é superficial, como ele é supérfluo. E eu quero entrar de ponte nessa água e mergulhar. Não quero mais água no joelho, velho. Não quero mais água nos artelhos. Não quero mais águas nos ombros, velho. Eu quero mergulhar completamente nessas águas profundas do reino de Deus, do Evangelho. E levar para você esse evangelho de verdade, verdadeiro, que é a palavra de Deus, que muda, que transforma, que dá vida eterna, que realmente pode fazer algo por você de verdade, não futebol, não politicagem no sentido só de, sabe, de pegar lado, porque a gente tem o ladrão que apoia bandido, roubar, que é só para tomar uma cervejinha, quer que você continue pobre para sempre. Mas também nós temos um Bolsonaro que fala que bandido bom é bandido morto. E, cara, a gente não pode pensar dessa forma. Bandido bom é bandido dentro da igreja, sendo transformado. Bandido bom é de joelho na cruz do Calvário, pedindo perdão, sabe? Então, bandido não é só um assalto para tomar uma cervejinha. Ele tá saqueando uma vida de um trabalhador, tá traumatizando uma pessoa. Então esse cara precisa ser alcançado por Jesus para que ele não faça isso. Quanto mais pessoas alcançadas por Jesus, é menos um criminoso. Quanto mais pessoas
alcançado por Jesus é menos um bandido morto. Então a gente precisa também renovar nossa mente sobre a política, sobre muitas coisas. E eu quero te dizer do fundo do meu coração, se você acompanhar esse trabalho que vai começar a partir de agora, eu creio que você vai ser transformado também. E eu creio que você vai me ajudar. Você vai se despertar a me ajudar com isso. Me segue, comenta, compartilha. E que Deus ele possa mudar não só a minha mente, como a sua, como a de várias pessoas. Para que a gente tenha uma visão diferente desse mundo. Eu volto a falar quando falaram nisso. Eu estou num shopping, né? É o berço do capitalismo. O socialismo é uma praga, mas o capitalismo também mata. Porque as pessoas ficam apaixonadas pelo dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não tem socialismo, não tem capitalismo, mas tem Cristo. Ele sim é a palavra de vida eterna que muda, transforma. Nenhum dos extremos é a melhor opção. Existe algo no centro desse extremo, que é Jesus. E ele vai mudar a sua vida.